Municipal de Rezende estão expostas várias peças de barro, algo que também é tradição aqui no município, mas Inês Correia, não é da cor tradicional alaranjada que nós estamos habituados a ver, mas sim um preto acinzentado. Sim, realmente o barro é recolhido na Serra de Montemuro, ou era recolhido na Serra de Montemuro, com essa cor laranja, não é? Só que depois, trabalhado e a peça era cozido não em forno, mas em soenga. E a soenga não é mais do que um buraco que era criado na terra e onde as peças eram colocadas e depois cobertas com lenha. E atingindo os 1000 graus, essa fogueira ajudava a cozer as peças, eram então cobertas com torrões de terra. E a falta de oxigênio e o carvão à mistura dava então esta tonalidade de cinzento preto. Se repararem, a peça não tem uma cor única, não é? Tem aqui as suas manchas, tem muito a ver com essa brutalidade, essa forma rústica de trabalhar o barro e de criar estas peças utilitárias inicialmente e depois mais decorativas. E mais decorativas porque o nosso mestre Joaquim, que foi o nosso último oleiro, na nossa localidade de Fazamões, freguesia de Paus, onde nós também temos um centro interpretativo do barro negro. É uma homenagem que o município fez ao mestre Joaquim e também a todos os outros oleiros que criaram as suas peças, inicialmente também só para uso de casa. Quase toda a casa tinha um oleiro que conseguia fazer uma peça utilitária, salientando os alguidares, aquilo que nós usamos para fazer o arroz no forno. Faz lembrar aquelas taças onde se faz, por exemplo, a chanfana? Sim, nós não temos muita tradição de chanfana, é mais o arroz do forno com o alho assado. E esta forma é, porque aqui não é um retângulo, mas é uma coisa curva em que o arroz, então com o molhinho do alho por cima a assar, criava um arroz especial. A maneira como este barro é cozido, de certa maneira, depois também vem influenciar, lá está, o sabor dos produtos gastronómicos? Sim, porque aquilo que dá sabor ao arroz é o facto de ser, e da carne, é o facto de ser assado no forno, a lenha, não é? A lenha traz sempre aqui uns sabores que acrescenta aos produtos e que quando os produtos são de qualidade, ajuda tudo, não é? E quem é que teve esta ideia de fazer o barro, produzir o barro desta maneira? Pois isto já são técnicas ancestrais, não é? Não há muito registro, mas é a explicação de tudo aquilo que nós temos aqui, as alfaias agrícolas e também este barro, tem a ver com a necessidade que as pessoas tinham de criar os seus próprios utensílios e de criar a sua sobrevivência, por assim dizer. Era muito, e continua a ser, mas muito isolado, Rezende, e se calhar por isso é que foi usado desde a pré-história para a proteção dos povos. Tinham mesmo que se recorrer à sua imaginação, à sua criatividade, para criar então estas peças que eram depois usadas em suas casas. Aqui mais à direita já vemos uma outra vertente, como tinha referido, uma vertente mais de decoração, em que podemos ver várias figuras e até animais, e também aqui a religião retratada nestas peças de barro. Sim, e isto temos aqui um presépio, lá está a questão da religiosidade, temos o Santo António, temos o Cristo, isto tem a ver com a permanência ou a ida do mestre Joaquim a feiras de artesanato nacionais. E aí ele foi vendo aquilo que outros artesãos faziam e começou também ele a criar estas peças que podiam ser usadas para decoração. Salientar que o nosso Cristo recebeu um prémio de artesanato a nível nacional e tem esta característica, o rosto bruto, duro, porque também tem a ver um bocadinho a representação das nossas populações, não é? O mestre Joaquim não sabia ler nem escrever, mas conseguia contar histórias como ninguém.
dominar o barro, dominar uma matéria-prima e a partir daí contar aquilo que lhe ia pela cabeça. Esses que eram os conhecimentos dele, conseguiu de certa maneira transmitir a quem ainda vive hoje em Rezende? Na localidade de Fazamões ainda há pessoas que o sabem fazer, só que temos esta desvantagem, não é lucrativo. Para além do trabalho que dá, desde a recolha do barro, à sua preparação, à cozedura, porque já não falo na questão de criar a peça na roda, não é? Tem tudo a ver com a preparação e o pós. E as pessoas acho que não valorizam muito o artesanato que nós temos. Até, por exemplo, temos aqui, como nos estava a explicar, um presépio. Na altura do Natal não há procura por parte das pessoas, de Viseu ou não, em adquirir um presépio feito de barro, deste barro cinzento, preto. Os presépios que existem são já de coleção, não há produtos para venda. Não conseguimos criar essa produção, esses produtos para vender. Existem algumas casas das pessoas e nós temos aqui, tanto no museu como no Centro Interpretativo do Barro Negro, temos então estas peças apenas para serem admiradas e já não dá para adquirir.